Nas brumas do tempo, uma terra pulsa com vida primordial. Estamos em África, há 112 milhões de anos. O período Cretáceo inunda a paisagem, e os rios, inchados e turvos, transbordam pelas suas margens, reclamando a terra numa demonstração de poder sazonal. É neste cenário, neste teatro de lama e água, que dois titãs se encontram. De um lado, um predador de 9 metros e 4 toneladas. Do outro, um gigante de 11 metros e 5 toneladas. É um confronto de filosofias de caça. A força esmagadora das mandíbulas contra a precisão letal das garras. Um crocodilomorfo contra um dinossauro. Sarcosuchus e Suchomimus. Dois superpredadores, um território, uma única fonte de alimento. A colisão é inevitável, pois neste mundo, recuar não é uma opção. O Sarcosuchus, o crocodilo imperador, não era um verdadeiro crocodilo. Pertencia a uma linhagem extinta, os folidossauros, uma demonstração da evolução a esculpir soluções semelhantes para desafios idênticos. O seu corpo era uma fortaleza, uma couraça contínua de osteodermas, placas ósseas sobrepostas, protegia-o do pescoço até ao meio da cauda, uma armadura que as garras do seu rival dificilmente poderiam penetrar. As suas mandíbulas, que compunham 75% de um crânio com mais de 1,5 metros, eram uma armadilha perfeita. 35 dentes de cada lado do maxilar superior, 31 no inferior. Dentes cônicos, não para cortar, mas para perfurar e prender. Uma vez fechada, esta prisão de osso e esmalte não libertava a sua vítima. No extremo do seu focinho, uma protuberância enigmática, uma bula, cujo propósito ainda hoje se debate. Talvez uma câmara de ressonância para chamamentos guturais, ou um órgão olfativo aprimorado para detetar presas na água turva. O seu adversário, o Suchomimus, era um parente próximo do colossal Spinosaurus, um terópode de 5 toneladas de músculo e fúria. A sua principal arma não eram as mandíbulas, embora eficazes e repletas de dentes para capturar peixes. A sua verdadeira reivindicação ao trono eram as garras dos seus membros anteriores. Em cada mão, um polegar ostentava uma lâmina curva de queratina com 30 centímetros de comprimento. Punhais forjados pela natureza, capazes de rasgar a carne com uma facilidade aterradora. Em terra, a sua agilidade e velocidade davam-lhe uma vantagem clara. O conflito nasce da sua semelhança. Ambos eram criaturas semiaquáticas, patrulhando as mesmas vias fluviais em busca dos mesmos peixes abundantes. O Sarcosuchus, mestre da emboscada subaquática. O Suchomimus, um pescador ativo, vadando pelas águas rasas. Mas quando a fome apertava, a distinção entre peixe e dinossauro tornava-se perigosamente tênue. A armadura do Sarcosuchus parecia dar-lhe a supremacia. Contudo, esta mesma defesa continha uma falha fatal. O seu corpo, reforçado pelas placas ósseas, era demasiado rígido. Faltava-lhe a flexibilidade para executar a manobra mais devastadora dos crocodilianos modernos, o rolamento da morte. Não podia agarrar uma presa grande e girar sobre o seu próprio eixo para a desmembrar. A sua tática limitava-se a agarrar, submergir e afogar. O Suchomimus, por outro lado, era um combatente dinâmico. As suas poderosas patas dianteiras podiam desferir golpes capazes de cegar, estripar e mutilar, explorando qualquer ângulo que o seu adversário blindado oferecesse. Cada encontro seria uma dança mortal ditada pelo ambiente. Na água profunda, a emboscada do Sarcosuchus era quase imparável. Nas margens ou em águas rasas, a velocidade, o alcance e as garras do Suchomimus poderiam virar a maré. Não havia um vencedor garantido, apenas uma luta constante pela sobrevivência. Nestes rios ancestrais, a vida e a morte eram separadas pela profundidade da água, pela velocidade de um golpe, pela força de uma mordida. Era um reflexo de um mundo onde o próprio conceito de domínio era tão fluido e mutável quanto as correntes que lhes davam a vida.
No mundo esculpido pela violência, cada golpe rasgava a carne, deixando feridas profundas. Aqui, nas margens dos rios de uma África ancestral, dois titãs travavam uma guerra sem fim. Quando o Sarcosuchus, o imperador dos crocodilomorfos, se aventurava longe do seu reino aquático, tornava-se vulnerável. Em terra firme, o domínio pertencia ao Suchomimus. Este dinossauro, uma máquina de caça de 5 toneladas, era uma sinfonia de agilidade e poder. Mais rápido, mais manobrável e infinitamente mais agressivo, ele explorava cada fraqueza do seu adversário. O Sarcosuchus, em terra, era uma criatura lenta, desajeitada, uma fortaleza sitiada longe do seu fosso. Se o Suchomimus surpreendesse o seu rival longe da segurança da água, o ataque era inevitável e brutal. Lançava-se sobre o dorso do gigante, cravando as suas garras de foice na carne exposta, tentando com toda a sua força virar a montanha de escamas. Um jovem Sarcosuchus, com 3 ou 4 metros de comprimento, era uma presa relativamente fácil, subjugado pela fúria do terópode. Mas um adulto, um monstro de 9 metros, era um desafio de outra ordem. Demasiado pesado para ser virado, protegido por uma armadura de osteodermas quase impenetrável. Mesmo assim, o Suchomimus podia infligir ferimentos graves, assediar o gigante, forçando-o a uma retirada humilhante de volta para a água, o seu único refúgio. Contudo, bastava a água tocar a pele escamosa para que o equilíbrio de poder se alterasse de forma dramática. Na água, o mundo invertia-se. O Sarcosuchus era o monarca indiscutível. A sua massa de 4 toneladas, que em terra era um fardo, tornava-se uma arma, impulsionada por uma cauda poderosa com uma velocidade aterradora. O seu longo focinho, um instrumento de precisão letal, desferia ataques fulminantes a partir das profundezas turvas. O Suchomimus, um pescador por natureza, entrava na água até aos joelhos, inclinando-se para capturar um peixe. Nesse instante de distração, o predador submerso via a sua oportunidade. Num relâmpago de escamas e dentes, o Sarcosuchus atacava. As suas mandíbulas cerravam-se sobre uma perna, arrastando o dinossauro para o abismo. O Suchomimus debatia-se, as suas garras formidáveis golpeando a água em desespero. Mas era tarde demais. Na água, estava indefeso. A sua força era inútil, a sua armadura natural inexistente contra a pressão esmagadora. A couraça do Sarcosuchus desviava as garras, e as suas mandíbulas, uma vez cerradas, não soltavam. Assim viviam, num impasse perpétuo. O dinossauro evitava as águas profundas, o crocodilomorfo evitava a terra aberta. Cada um, invencível no seu próprio elemento, patrulhava uma fronteira invisível. Uma guerra de trincheiras naturais. Mas havia outra arena, um campo de batalha partilhado, onde a sua rivalidade atingia o auge: a caça. Ambos eram pescadores exímios. Os rios da África Cretácea eram artérias de vida, repletas de uma recompensa pela qual ambos os titãs competiam ferozmente. Selacantos como o Malsônia, peixes colossais com vários metros de comprimento, e outras grandes espécies de peixes ósseos, navegavam nestas águas lamacentas. O Sarcosuchus estava perfeitamente adaptado. O seu focinho longo e estreito era ideal para capturar presas escorregadias debaixo de água, com dentes cônicos que se interligavam para formar uma armadilha da qual não havia escapatória. Os jovens dependiam exclusivamente desta dieta. Com a idade, o focinho alargava-se, tornando-se mais maciço, permitindo ao adulto caçar presas maiores e mais substanciais. O Suchomimus não ficava atrás. As suas mandíbulas estreitas, repletas de dentes cônicos, e a sua visão aguçada faziam dele um pescador formidável. Entrava na água, perscrutava a superfície e, com um movimento súbito da cabeça, capturava a sua presa. As suas enormes garras nas patas dianteiras não serviam apenas para o combate. Eram ferramentas cruciais para subjugar peixes grandes, prendendo-os contra o seu corpo. A competição era implacável. Quem comesse mais, sobrevivia.
Os jovens sarcossucos sofriam mais. Incapazes de caçar dinossauros, dependiam do peixe que os sucomimos, maior e mais forte, lhes roubava constantemente. Pior ainda, o próprio sucomimos não hesitaria em devorar um jovem crocodilomorfo. Um réptil de 1 metro era pouco mais que um aperitivo para o predador de 5 toneladas. Mas os jovens que sobreviviam a este batismo de fogo cresciam e tornavam-se o terror dos dinossauros. Os papéis invertiam-se. Os adultos sarcossucos caçavam os jovens dinossauros que vinham beber. Ornitópodes como o Ouranossauros, com a sua vela dorsal distintiva, ou saurópodes gigantes como o Lurdosaurus. Todos os que se aproximavam da margem estavam em perigo mortal. O Sarcossucus jazia nas águas turvas, imóvel como um tronco flutuante, durante horas a fio. A paciência dos crocodilomorfos é lendária. Um dinossauro aproximava-se, baixava o pescoço para tocar na água. E então, a explosão. Um ataque tão rápido que o cerem-se sobre o pescoço ou a perna, selando o seu destino. Neste mundo antigo, a margem do rio não era apenas uma linha que separava a terra da água. Era o epicentro de uma luta eterna, uma fronteira líquida onde a vida e a morte dançavam um dueto constante, regido pelas leis imutáveis de um ecossistema há muito perdido no tempo. Um espasmo de pânico percorre o corpo do dinossauro. Ele debate-se, uma explosão de força desesperada contra o inevitável. Mas as suas garras não encontram apoio na lama escorregadia da margem. As mandíbulas que o prendem são como uma armadilha de aço forjada pela própria natureza. É inútil. O Sarcossucus, o imperador dos rios do Cretáceo, arrasta a sua presa para o seu domínio, para a água. E na água, o destino do dinossauro está selado. Um turbilhão de lama e sangue marca o fim da luta, e o silêncio regressa às margens do rio. Esta cena levanta uma questão fundamental. Qual era o limite da sua ambição? Que tamanho de presa poderia este supercrocodilo subjugar? Os paleontólogos, analisando a biomecânica das suas mandíbulas, sugerem um máximo de 2,5 metros de comprimento. A razão reside na arquitetura do seu crânio. Com 1,60 m de comprimento, o crânio do Sarcossucus era uma arma formidável. No entanto, ao contrário das serpentes, não possuía cinésia craniana. As suas mandíbulas não se podiam alargar para engolir presas desproporcionalmente grandes. E, crucialmente, faltava-lhe a capacidade de executar o rolamento da morte, a manobra giratória que os crocodilos modernos usam para desmembrar carcaças maiores. Isto significa que a sua presa tinha de caber, inteira, na sua boca. Um Ouranossauros adulto, com os seus 5 metros de comprimento, estaria fora de questão. Mas um jovem, um juvenil incauto que se aproximasse demasiado da água? Sim. E num mundo onde a juventude era sinônimo de vulnerabilidade, o Sarcossucus não apenas sobrevivia, ele prosperava. Mas a anatomia deste predador guarda um enigma ainda mais profundo. Uma estrutura bizarra na ponta do seu focinho comprido e estreito. Uma protuberância óssea e oval, conhecida como bula. O gavial moderno, um parente distante, oferece uma pista. Os machos possuem uma estrutura semelhante, a gara, que funciona como uma câmara de ressonância para vocalizações, atraindo fêmeas durante a época de acasalamento. Contudo, a bula do Sarcossucus quebra este padrão. Ela estava presente em todos os indivíduos, machos, fêmeas e até mesmo nos jovens. O seu propósito não podia ser exclusivamente sexual. Então, para que servia? 3 teorias competem por uma explicação. A primeira hipótese aponta para um órgão olfativo superior. Dentro da bula, poderia alojar-se um bulbo olfativo expandido, concedendo ao Sarcossucus um sentido de cheiro extraordinariamente apurado. Ele podia detectar o odor de uma carcaça ou de presas vivas a distâncias enormes, uma vantagem decisiva. Enquanto seu rival, o dinossauro espinossaurídeo Suchomimus,
perscrutava as águas com os seus olhos, o Sarcosuchus já sentia o cheiro da sua próxima refeição, muito antes de haver. A segunda teoria sugere que era, de facto, um ressonador, mas com uma função social mais ampla. Através dela, o Sarcosuchus poderia emitir sons de baixa frequência, potentes e guturais. Rugidos, assobios, avisos que viajavam através da água e da vegetação densa. Seria uma forma de demarcar território, de intimidar concorrentes e de comunicar com outros da sua espécie. Na selva do Cretáceo, onde a visibilidade era limitada, ouvir um adversário antes de o ver era uma questão de sobrevivência. A terceira possibilidade é puramente estrutural. O focinho do Sarcosuchus era incrivelmente longo e relativamente delicado. Ao abocanhar uma presa em dificuldades, a pressão exercida na ponta das mandíbulas seria imensa. A bula poderia funcionar como um reforço, uma viga de suporte óssea que distribuía as tensões e impedia que o focinho se fraturasse sob o esforço. Qual destas versões é a correta? Talvez nunca saibamos com certeza. Os tecidos moles que poderiam confirmar estas funções não se fossilizam. Mas a evolução raramente opta pela simplicidade. É possível que a bula servisse a todos os três propósitos simultaneamente: um nariz superior, um amplificador vocal e um reforço estrutural. Uma obra-prima de multifuncionalidade. E esta estrutura poderia ter sido o fator decisivo numa guerra fria travada nas margens dos rios ancestrais. Uma guerra entre os Sarcosuchus e os Suchomimus. Se o crocodilo gigante podia cheirar melhor, encontrava comida primeiro. Se podia rugir mais alto, intimidava e afastava os dinossauros do seu território. São estes pequenos detalhes que, ao longo de milênios, decidem quem vive e quem se extingue. Mas a verdade é que, nesta guerra, não houve um único vencedor. Eles coexistiram durante milhões de anos, através de um pacto de não agressão forjado pela seleção natural. Eles dividiram o ecossistema. O Suchomimus patrulhava as praias, as águas rasas e os espaços abertos, onde a sua agilidade e visão eram vantagens. O Sarcosuchus reinava nas secções profundas dos rios, nas águas turvas e nos pântanos, onde o seu tamanho e poder de emboscada eram supremos. Havia peixe suficiente para ambos. Havia também dinossauros jovens suficientes. Ocasionalmente, as suas fronteiras cruzavam-se. Um jovem Sarcosuchus que se aventurasse em terra podia tornar-se vítima de um Suchomimus. Um jovem Suchomimus que nadasse para águas demasiado profundas podia ser arrastado para o fundo por um Sarcosuchus. Os adultos, no entanto, evitavam o confronto direto. O risco era demasiado elevado. Ambos eram predadores de topo, capazes de se matarem mutuamente. Mas uma batalha entre titãs resultaria quase certamente em ferimentos graves para ambos. E no Cretáceo, qualquer ferida aberta era um convite à infecção e a uma morte lenta e agonizante. Assim, um equilíbrio de poder foi estabelecido. Quem invadia o território alheio, morria. Quem permanecia no seu elemento, prosperava. Mas então, há cerca de 112 milhões de anos, algo mudou. O Sarcosuchus desapareceu dos registros fósseis. O imperador dos rios simplesmente extinguiu-se. O seu trono ficou vazio, as suas águas agora patrulhadas por outros caçadores. A sua queda é um lembrete silencioso de que, no grande teatro da evolução, mesmo os impérios mais poderosos não estão imunes à descida final da cortina. O Sarcosuchus, o imperador dos rios do Cretáceo, desapareceu muito antes do cataclismo final. O seu rival, o Suchomimus, sobreviveu até ao último dia da Era dos Dinossauros, há 66 milhões de anos. Por que razão este titã blindado se extinguiu? A verdade permanece submersa nas brumas do tempo. Talvez a resposta esteja no próprio mundo. Um clima em mudança, com rios que encolhiam sob um sol implacável, transformando paraísos aquáticos em armadilhas de lama. Ou talvez a ascensão de novos e mais eficientes rivais. Ou, quem sabe, o simples acaso.
uma lenta erosão populacional, a perda de diversidade genética, até que o último da sua espécie deu o seu último suspiro. Mas há outra possibilidade, mais subtil e mais fria, a de que o Suchomimus foi o vencedor. Não numa batalha de mandíbulas e garras, mas numa guerra de atrito, travada ao longo de dezenas de milhares de anos. Uma competição silenciosa e inevitável. Cada peixe devorado, cada cria predada, cada margem de rio dominada pelo dinossauro pescador era uma pequena derrota para o crocodiliano gigante. O facto é que o Sarcosuchus perdeu a guerra pela sobrevivência. O seu desaparecimento deu ao Suchomimus mais 46 milhões de anos de domínio, até que uma sentença de morte vinda dos céus pôs fim ao seu reinado e ao de todos os dinossauros não avianos. No entanto, o legado do Sarcosuchus não se extinguiu. O seu nicho ecológico, o de superpredador de água doce, não ficou vazio. A evolução, num ciclo implacável, recriou a sua arma. Os crocodilos modernos são a prova viva. As mesmas águas, as mesmas emboscadas pacientes, a mesma arquitetura letal de mandíbulas. Por mais de 100 milhões de anos, os crocodilomorfos provaram ser os verdadeiros reis dos rios. No final, a pergunta não é quem venceu a batalha, mas qual projeto sobreviveu à passagem do tempo. Os espinosaurídeos, com toda a sua magnificência, desapareceram para sempre. Mas a forma do crocodilo, o predador de emboscada aquático, provou ser uma das criações mais duradouras e perfeitas da natureza. Uma silhueta de poder que assombra as águas desde a Era dos Gigantes e que perdura até hoje.